Quase ninguém falava das mulheres da SS. O foco estava sempre nos homens, mas elas também estavam atoladas até o pescoço. Muitas começaram desde jovens em grupos nazistas. Outras eram secretárias, enfermeiras ou guardas. Algumas assinavam papéis que enviavam pessoas para o trem. Várias vigiavam campos, davam ordens, espancavam ou manipulavam listas de seleção. O Terceiro Reich as envolveu em tudo. Elas eram doutrinadas jovens e depois distribuídas por campos como Ravensbrück, Auschwitz ou Bergen-Belsen. Tinham uniforme, salário e poder sobre os prisioneiros. Às vezes levavam cachorros, às vezes chicotes. Decidiam quem continuava vivo e quem não. Não foi desordem nem acaso. Estavam organizadas com nomes e cargos. Algumas pagaram com a vida, outras se perderam entre as pessoas e nunca mais se soube delas. O que aconteceu com as mulheres do regime nazista quando tudo desabou? Por trás da fumaça, as mulheres dos campos. No final de 1944, apareceram anúncios em jornais alemães oferecendo trabalho a mulheres saudáveis, entre 20 e 40 anos. Prometiam bom salário, roupa, comida e cama. O que não diziam era que o uniforme era da SS e que o trabalho era dentro de campos onde se torturava e se matava. Algumas candidatas não sabiam o que as esperava. Outras sim, e ainda assim entravam. As vigilantes viviam dentro do campo, muitas com filhos. De suas janelas, não viam jardins nem ruas, mas sim prisioneiros desabados e colunas de fumaça que saíam das chaminés. A vida ali não era fácil, mas para muitas era melhor do que montar peças em uma fábrica. Havia casa, salário e poder. A maioria vinha de lares humildes, com pouca educação, e já faziam parte das juventudes nazistas. Acreditavam-se parte de uma causa. O uniforme lhes dava autoridade sobre os prisioneiros e sobre outros alemães. Ravensbrück foi o ponto de partida. Um campo só para mulheres, com mais de 120 mil prisioneiras. Judias, resistentes, lésbicas, prostitutas, indigentes. 30 mil morreram ali. Algumas enforcadas, outras de fome, infecções ou frio. As guardiãs espancavam, castigavam ou deixavam morrer. As internas lhes deram apelidos. A cadela de Buchenwald, o anjo de Auschwitz. Irma Grese, loira e jovem, terminou enforcada após o julgamento. Sua foto se tornou ícone do horror. Das 3.500 que ocuparam esses cargos, apenas 77 chegaram a um tribunal. Muitas saíram livres depois de alguns anos. Algumas, como Ilse Koch, morreram negando tudo. Outras, como Herta Botte, jamais pediram perdão. Há registros de mulheres que renunciaram assim que viram o que ocorria. A essas ninguém procurou, mas muitas outras ficaram, por necessidade ou por convicção. Algumas se fazem passar por vítimas, outras foram convertidas em monstros. A maioria eram mulheres comuns que cruzaram uma linha. Apenas umas poucas, muito poucas, mostraram algo de humanidade. Uma zeladora com relógio e régua. O fim chegou quando os soviéticos estavam prestes a entrar em Ravensbrück. Faltavam dias para a libertação e todos no campo sabiam. Binz, assim como muitos outros vigilantes, recolheu suas coisas, queimou documentos e partiu. Não esperou ordens, apenas desapareceu. Era 27 de abril de 1945. Ela se misturou entre os civis, deixou para trás seu uniforme da SS e caminhou como uma a mais por Hamburgo. Ali tentou passar despercebida, mas em 3 de maio a pegaram. A detenção foi feita pelo exército britânico. Ela foi transferida para uma prisão recém-instalada em Recklinghausen. Era um local que antes havia sido usado como posto auxiliar de Buchenwald. Lá colocaram várias mulheres da SS que trabalharam com ela. Esperaram vários meses até que o julgamento começou. Foi o primeiro de 7 processos dedicados àquele lugar. O julgamento de Binz começou em 5 de dezembro de 1946 em Hamburgo. Ela estava acusada junto com outros como Johann Schwarzhuber, Rolf Rosenthal, Greta Bösel ou Gustav Binder. Todos enfrentavam acusações por crimes de guerra. A acusação era clara: maus tratos e assassinato de prisioneiros aliados no campo entre 1939 e 1945. Durante as audiências, Binz não negou seu papel. Reconheceu que esbofeteou prisioneiras, que as golpeou com uma régua se lhe respondiam ou não aceitavam o que lhes era dito.
Disse que ela apenas cumpria em manter o controle e a disciplina. Também admitiu que entregou dezenas de relatórios contra prisioneiras a seus chefes. Quando seu advogado perguntou se algumas internas se sentiam satisfeitas com esse tratamento, ela soltou que era melhor do que não comer. O tribunal a ouviu durante semanas. Testemunhas depuseram, documentos foram revisados e finalmente veio o veredito. Em 3 de fevereiro de 1947, o Major Westrop leu a sentença. Beans foi condenada à forca por crimes de guerra. A execução foi em Hamelin. A data era 2 de maio às 9 da manhã. O encarregado do enforcamento foi um britânico que já havia executado vários nazistas. Dorothea entrou na sala, parou sobre a escotilha. Colocaram a corda em seu pescoço e a capuz. A alavanca foi acionada. A queda foi instantânea. Beans morreu sem fazer um único ruído. Tinha apenas 27 anos. Maria Mandel, a chefe da orquestra em Auschwitz. Nascida em 1912 em um pequeno vilarejo da Áustria chamado Münzkirchen, Maria Mandel cresceu em uma família de trabalhadores. O pai ganhava a vida consertando sapatos. A mãe lidava com coisas de ferraria. Iam à missa todo domingo. Ela era a caçula de 4 irmãos e sempre foi mimada. Na escola era conhecida e querida. Era atraente e tinha facilidade para falar. Primeiro trabalhou nos Correios, mas foi demitida por chocar-se com ideias nazistas. Isso mudou rápido. Ela se tornou guarda no campo de Lichtenburg. Em 1939, ela foi transferida para Ravensbrück, onde foi nomeada chefe. Ali não se dedicou a tarefas de escritório. Encarregava-se de castigar internas, de levá-las ao limite, de aplicar sessões de espancamentos. As mulheres que não resistiam às checagens diárias terminavam na cela de castigo. Lá levavam chicotadas em grupos de 25, 50 até 100. Nenhuma chegava a contar 10 em voz alta antes de desmaiar ou cair morta. Testemunhas disseram que ela desfrutava de ter poder. Internas como Irma Grese, Dorothea Beans ou Juana Bormann seguiam seu exemplo. Ela definia o nível. Sob sua direção, as surras eram rotina. Elas ficavam nuas, sem comida, com o corpo espancado e jogadas ao frio. Neus Catalá, que sobreviveu ali, contou que às vezes ficavam em pé das 4 às 9 da manhã, com temperaturas de até 30 graus abaixo de zero. Maria usava luvas claras. Gostava de vê-las manchadas. Supervisionava experimentos com prisioneiras. Elas ficavam com sequelas, eram impedidas de ter filhos, tinham ossos quebrados e costurados sem anestesia. Morriam sobre a mesa. Depois eram levadas ao crematório. Em 1942, ela chegou a Auschwitz. Lá fazia inspeções e decidia quem continuava viva e quem morria. À direita, salvação temporária. À esquerda, extermínio. Nem as crianças se salvavam. Uma vez cuidou de um menino cigano, mas depois mandou matá-lo. Criou a orquestra feminina do campo. Tinham que tocar música enquanto as seleções eram feitas, enquanto os reclusos chegavam ou quando alguém morria. Ela era obcecada por limpeza, não por humanidade, mas para evitar surtos. Os corpos se acumulavam, os uniformes infectados passavam para novos internos. Em uma desinfecção de inverno, 1000 mulheres morreram de frio. Enquanto isso, ela passeava atirando em algumas. Depois, ela foi enviada para Mühldorf, parte do sistema de Dachau. Lá continuou com seleções e castigos. Quando os aliados se aproximaram em 1945, ela fugiu através das montanhas e tentou voltar para sua cidade natal. Foi presa em 10 de agosto daquele ano. Os americanos a interrogaram e, em 1946, a entregaram à Polônia. Em novembro de 1947, ela foi julgada em Cracóvia. Durante o julgamento, foram ouvidos relatos de quem sofreu sob seu comando. Ela não reconheceu nada, negou ter objetos de castigo ou poder de decisão. Culpou Rudolf Höss. Na sala estava Berta Falk, uma sobrevivente. Maria lhe disse uma frase para minimizar sua responsabilidade. Em 22 de dezembro de 1947, ela foi condenada à forca. Um dia antes de ser executada, no chuveiro comum, cruzou com Stanisława Rakwałowa, uma ex-interna de Auschwitz. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, pediu-lhe perdão. Stanisława o concedeu em nome dos presos. Elas se abraçaram e se despediram. Foi a última vez que se viram. Em 24 de dezembro de 1947, ela foi enforcada. Antes gritou, "Viva a Polônia!" Em seguida, seu corpo foi levado para a Faculdade de Medicina de Cracóvia.
Foi usado por estudantes para fazer práticas. Tinha 36 anos, media 1,65 m, pesava 60 quilos, tinha marcas visíveis no pescoço. Juana Bormann no corredor da morte. Juana Bormann nasceu em Birkenfeld, na Turíngia. No julgamento, mentiu sobre sua idade. Disse ter 42, mas realmente tinha uns 10 a mais. Não há registros de sua família, nem de amizades. Mal frequentou a escola. Havia sido missionária antes de se envolver com os nazistas. Aqueles que a conheceram antes não falaram mais dela. Parecia uma mulher insegura, frustrada, com um caráter que se tornou violento assim que pôde mandar em alguém. Trabalhou um tempo em um hospital psiquiátrico. Ganhava pouco. Em 1938, alistou-se como civil na SS e foi enviada para o campo de Lichtenburg, onde lhe pagavam muito mais. Aí começou como cozinheira. Depois passou para Ravensbrück e em 1942 foi transferida para Auschwitz-Birkenau. Lá coincidiu com Irma Grese e Maria Mandel. Com Irma compartilhava o gosto pela violência. Tinha cães treinados para atacar. As prisioneiras a apelidaram de Adoninha. Os depoimentos do julgamento de Bergen-Belsen em 1945 não deixaram dúvidas. Dora Safran contou como Juana soltou seu pastor alemão para que mordesse o pescoço de uma interna. Ela morreu pouco depois. Os animais eram enormes, escuros, agressivos. Os prisioneiros chegavam à enfermaria com feridas graves. A doutora Ada Binko confirmou isso. Alegre Calderon, prisioneira grega de 17 anos, e Raquela Kelisek, outra interna, contaram como os cães destroçavam corpos completos. Regina, uma delas, morreu pelos ataques. Esther Volgrut presenciou algo similar. Também falou de mutilações que terminaram em morte. Várias testemunhas viram Juana participando das seleções junto com médicos nazistas. Decidia quem trabalhava e quem ia para o gás. Havia dias com até 500 mortes. Seu foco era sempre o bloco de mulheres. Dora Silberberg, outra testemunha, contou que Juana lhe deu um soco que derrubou 2 dentes. Depois a espancou com um pau. Sempre carregava algum objeto, um porrete, uma barra, o que tivesse à mão. Alexandra Siwidova declarou que Juana golpeava muitas por ter roupa demasiado boa. As obrigava a se despir, as fazia fazer exercícios até o limite e, quando já não podiam, as batia com a primeira coisa que encontrava. Muitas morreram após esses golpes. A doutora Ella Lingensreiner a descreveu como alguém amargurado, sem afeto por ninguém, apenas por seu cachorro. Disse que não apelou sua sentença porque sentia que seu mundo tinha acabado com a derrota do Reich. Durante seu tempo em Auschwitz e Birkenau, muitos desapareceram por inanição, doenças ou supostas tentativas de fuga. Às vezes faziam com que os presos corressem em direção às cercas elétricas com a desculpa de uma ração extra, mas o que os esperava era um tiro. Alguns SS faziam isso por diversão. Depois de Birkenau, ela foi enviada para Budi, depois para Hindenburg, e no final para Bergen-Belsen. Lá continuou com seus castigos. Quando os britânicos chegaram em 15 de abril de 1945, viram corpos por todos os lados. As mulheres e crianças estavam nuas, jogadas do lado de fora. Os britânicos obrigaram o pessoal nazista a enterrar os cadáveres. Aí prenderam Juana. O julgamento começou em 17 de dezembro de 1945. Junto com Kramer e outros 44, Juana foi acusada de crimes contra a humanidade. Ela foi identificada por maltratar e assassinar internas. No início, toda a atenção estava em Irma Grese, mas com o avanço do julgamento, os testemunhos começaram a se concentrar em Bormann. A chamavam de a mulher dos cães. Ela negou tudo. Disse que só dava bofetadas se não a obedeciam. Negou ter cães. Disse que entrou na SS apenas pelo salário. Não adiantou nada. Foi sentenciada à morte. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1945, às 10h38 da manhã, foi levada ao patíbulo. Cobriram-lhe a cabeça, ajustaram a corda e abriram a alçapão. 20 minutos depois, o corpo ainda estava pendurado. A colocaram em uma caixa de madeira e a enterraram nos jardins da prisão. Pierre Point diria depois: caminhou tremendo, muito envelhecida, só tinha 42. Disse em alemão: eu tenho meus sentimentos. Uma esposa entre fornos e cadáveres.
Elizabeth Wolkenrath nasceu em 5 de setembro de 1919, em um vilarejo chamado Schönau an der Katzbach. Ela era a sexta filha de Joseph e sua esposa, que ganhavam a vida como funcionários florestais. Dos 6 aos 14 anos, ela frequentou aulas nessa mesma localidade. Depois, entre 1933 e 1938, passou por vários trabalhos. Cuidou de crianças, cortou cabelo, também foi ajudante em uma cozinha. Em 1939, ela foi enviada para uma fábrica de armamentos. 2 anos depois, em 1941, apareceu no campo de Ravensbrück para se formar como vigilante. Anos mais tarde, durante o julgamento de Bergen-Belsen, disse que sua tarefa era vigiar para que os presos cumprissem suas tarefas sem fugir. Em agosto de 1941, ela foi transferida de lugar. Foi enviada para Auschwitz-Birkenau. Em março do ano seguinte, já estava no comando da alfaiataria de Auschwitz I. Isso durou até agosto de 1942, quando foi transferida para o setor feminino do campo. Lá, seu papel consistia, entre outras coisas, em distribuir pão entre as internas. Pouco tempo ficou ali, porque contraiu tifo e passou meses internada. Ao se recuperar, recebeu um novo posto no escritório de Correios de Auschwitz-Birkenau em dezembro de 42. Na novela 3 Irmãs, Sibylle Meller, uma das reclusas que trabalhava sob suas ordens, contou que Elizabeth costumava permitir que os pacotes com comida fossem distribuídos entre os que sobreviviam se o destinatário já tivesse morrido. Ainda assim, Meller foi clara. Essa mulher tinha tanto peso de sangue quanto qualquer um em Birkenau. Também relatou que, em uma ocasião, o esposo de Wolkenrath quase a matou por jogar um jornal. Elizabeth interveio para acalmar o assunto, mas avisou Sibylle que se acontecesse outra vez, ela não se meteria. A Heinz Wolkenrath, membro da SS, ela conheceu dentro do mesmo campo. Acabaram se casando ali mesmo, com cerimônia incluída e com outros SS como escolta. Enquanto tudo isso acontecia, o forno atrás lançava cinzas. Em novembro de 1944, ela foi promovida a supervisora-chefe. Desde então, teve um papel direto nas seleções. Participava das filas onde se decidia quem seguia com vida. Em 5 de fevereiro de 1945, ela foi transferida para Bergen-Belsen. Lá, continuou igual. Junto com Irma Grese, obrigavam presos fracos a segurar pedras enormes sobre a cabeça durante horas. Para essa época, Elizabeth já dizia em voz alta que a Alemanha havia perdido e que todos os do regime seriam enforcados. Após o fim do conflito, ela enfrentou acusações no julgamento de Bergen-Belsen. Negou tudo. As acusações de espancamentos que deixavam inconscientes ou terminavam em morte, segundo ela, eram mentira. Dizia que se alguma vez reagiu com violência, foi com a mão aberta, e que só quando os presos quebravam as normas. Sobre as seleções para o gás, insistia que sua tarefa era conter o grupo e que ninguém sabia o que acontecia depois. Os juízes não acreditaram nela, declararam-na culpada. Em 13 de dezembro de 1945, ela foi enforcada por um carrasco britânico. Primeiro, foi enterrada no cemitério da prisão de Hamelin. Em 1954, ela foi transferida para o cemitério municipal dessa mesma cidade. Braunsteiner, a caça à égua. Hermine Braunsteiner veio ao mundo em 16 de julho de 1919, em Viena. Seu pai era motorista e às vezes açougueiro, e sua mãe limpava casas. Era a caçula de 7 irmãos e foi criada com disciplina religiosa. Queria ser enfermeira, mas só estudou até o 8º ano e terminou em uma cervejaria e como empregada doméstica. Em 1938, após a anexação da Áustria à Alemanha, tornou-se cidadã do Reich. Mudou-se para Berlim, trabalhou em uma fábrica de aviões, mas o salário era escasso. Decidiu ser guarda de campo. Em 1939, começou a formação em Ravensbrück. Logo ficou encarregada de prisioneiras e se destacou por sua brutalidade. Ela as chutava até o desmaio. Nenhuma colega a impedia. Não se dava bem com Mandel. Ambas queriam ter o controle do campo. Mandel ganhou e Hermine foi rebaixada de posto. Em outubro de 42, ela foi enviada para Majdanek. Ali ficou famosa por seus chutes, batia em idosas, usava botas com ponta de aço e não tinha escrúpulos em matar a golpes. Participava das seleções para o gás. Era temida pelas reclusas, a quem açoitava e chutava até deformar seus rostos.
Várias testemunhas a recordavam jogando crianças nos caminhões que iam direto para as câmaras. Alguns a viram dar doces antes de levá-los para a morte. Outras a apontaram por chicotear até matar e por castigar quem tentasse detê-la. Em 1944, quando os soviéticos se aproximavam, ela foi transferida para Ravensbrück. Quando a guerra terminou, foi presa pelos americanos. Depois escapou para Viena. Foi capturada novamente em 46 e foi julgada apenas por crimes em Ravensbrück. Foi sentenciada a 3 anos. Saiu em 50. Mudou de nome, trabalhou em hotéis e em 58 casou-se com um mecânico yankee. Mudaram-se para Queens, Nova York. Nos Estados Unidos, viveu com outro nome. Conseguiu a cidadania em 1963, mas Simon Wiesenthal a descobriu e alertou a imigração. Em 64, o New York Times publicou sua história. Ela se defendeu na mídia, disse que já havia pago e que apenas cumpriu ordens. Seu marido também a desculpou. Finalmente, os Estados Unidos revogaram sua cidadania por mentir na papelada. Foi extraditada para a Alemanha em 1973. Foi presa e o julgamento começou em 1975. Durou até 1981. Vários ex-prisioneiros testemunharam. Ela não mostrou remorso. Terminou com 2 prisões perpétuas. Na prisão, passava o tempo sozinha, costurando brinquedos. Nos anos 90, por diabetes, teve uma perna amputada. Em 1996, a deixaram sair por motivos de saúde. Foi morar com seu marido em uma residência em Bochum. Lá se perdeu o rastro dela. Não há data clara de sua morte. A guarda de Stutthof, que foi enforcada aos 24 anos. Jenny Wanda Barkman, uma das vigilantes em um campo nazista na Polônia, era famosa por sua beleza, mas mais ainda pela brutalidade com que tratava os presos. Nasceu em 30 de maio de 1922 em Hamburgo. Sua infância foi parecida com a de qualquer outro antes do início da ditadura. Quando tinha quase 11 anos, Hitler chegou ao poder. Aos 16, os pogroms destruíram casas, negócios e templos judeus na Kristallnacht. Pouco depois, a Alemanha invadiu a Polônia e a guerra começou. No início, ela queria ser modelo porque pensava que seu físico seria suficiente, mas com a guerra se prolongando, mudou de ideia. Em 1944, com 21 anos, entrou como guarda em Stutthof, um campo perto de Gdansk. Segundo o Museu do Holocausto dos Estados Unidos, até 100 mil pessoas passaram por lá e umas 60 mil morreram. Muitos por doenças, mas outros foram levados pelos vigilantes às câmaras de gás. Barkman foi uma das 3.700 mulheres que vigiavam nos campos nazistas, entre mais de 50 mil guardas no total. Rapidamente ganhou fama como uma das mais cruéis. Não tinha problema em bater até matar. Mandava seguidamente mulheres e crianças para as câmaras de gás se não serviam para trabalhar. A chamavam de o fantasma bonito. Enquanto seu nome soava em todo Stutthof, a guerra estava chegando ao fim. Em abril de 45, Hitler se suicidou. No mês seguinte, a Alemanha assinou a rendição. Barkman fugiu do campo e foi procurada por todos os lados. Conseguiu se esconder por 4 meses, até ser capturada em uma estação em Gdansk. Quando a interrogaram, disse que havia tratado bem os judeus e até que havia ajudado alguns. Mas um monte de sobreviventes a apontaram com detalhes no julgamento. Seu advogado aceitou que ela era culpada, mas disse que deveria estar louca para fazer o que fez. Segundo ele, ninguém em sã consciência poderia ter feito isso. Ela não tentou se justificar. Apenas sorria com desprezo cada vez que falavam do que ela fez. Não demonstrou arrependimento, não pediu perdão. Quando lhe disseram que a enforcariam, ela soltou. A vida é uma grande alegria, mas a alegria não dura. Em 4 de julho de 1946, ela foi levada com outros criminosos de guerra para a colina Biskup, perto de Gdansk, onde foram executados diante de uma multidão. Disse que mais de 200 mil pessoas foram assistir. Ela foi morta aos 24 anos. Depois disso, as autoridades decidiram que não fariam mais execuções públicas. Golpes, doces e gás. A história de Hildegard. A essa a conheciam por rebentar meninos a golpes. Hildegard Lecker, apelidada de A Tigresa. Algumas a chamavam de Brígida, a sanguinária, alta, com corpo forte e tão imponente que as pessoas baixavam a vista quando ela passava. Os que a cruzaram diziam que seu rosto mudava quando batia, como se fosse outra pessoa.
Esteve em Majdanek primeiro, depois em Auschwitz. Após sair, terminou espionando para a CIA. Nasceu em 20 de janeiro de 1920 em Berlim. Quando começou o extermínio, trabalhava como enfermeira. Não era afiliada ao partido nazista, mas se ofereceu como voluntária em Majdanek. Aí começou sua fama. Depois, em Auschwitz, continuou com seu apelido. Saiu antes que os russos chegassem em 44. Com os SS e seus colegas parecia de boa, mas as prisioneiras ela destruía. Golpes selvagens, rosto desfigurado de ódio que soltava. Gostava de atormentar mulheres judias. Sua companheira Krista Roy contou que ela adorava usar o chicote. Tinha filhos, mas isso não a impedia. Batia em grávidas e matou crianças. Em Majdanek, levou crianças à morte. Primeiro lhes dava doces para que confiassem. Depois as carregava em caminhões rumo às câmaras. Já quase para ir embora, ficou grávida. Teve seu terceiro filho e foi enviada para Auschwitz. Esteve lá até dezembro de 44. Foi embora quando os soviéticos se aproximavam. Em 24 de novembro de 47, foi julgada junto a 23 ex-SS no processo de Auschwitz. Pegou 15 anos, esteve na prisão em Cracóvia, saiu após cumprir apenas 9, em 1956. Depois desapareceu por um tempo, mas sua história não. Em 1975, outra vez foi levada a julgamento na Alemanha. O processo foi longo, terminou em junho de 81. O tribunal de Düsseldorf lhe deu 12 anos mais. Nesse julgamento, as vítimas contaram tudo outra vez. Detalhes exatos dos golpes e das torturas. Ainda assim, voltou a ficar livre antes de terminar a pena. Depois, segundo Der Spiegel, foi espiã para os Estados Unidos e Alemanha Ocidental. Fazia trabalhos contra os soviéticos. Não só recrutaram homens nazistas, também mulheres como ela. Morreu livre em 1995, com 75 anos. 30 por dia. A rotina de Irma Grese. Uma das guardiãs mais conhecidas não se encaixava no estereótipo de mulher corpulenta e rude. Era uma jovem com aparência chamativa, que combinava sua beleza com uma brutalidade assustadora. Chamava-se Irma Grese e havia nascido em 1923. Sua família estava completamente desestruturada. Aos 15 deixou os estudos, 2 anos depois de sua mãe tirar a própria vida. Desde então, foi passando de um emprego para outro. Primeiro ordenhando vacas, depois em uma fazenda, mais tarde em um centro médico onde tentou ser enfermeira, embora não tenha terminado a formação. Depois trabalhou limpando em uma clínica em Hohenlychen. Aí conheceu o médico Karl Gebhardt, que mais tarde seria processado por fazer testes cirúrgicos em reclusos de Ravensbrück e Auschwitz. Gebhardt tinha certo apreço por ela e tentou animá-la a seguir em frente. Irma sabia que tinha um rosto que se destacava. Loira, olhos muito claros, sorriso suave. Mas por trás dessa face havia algo frio, escuro. Alguns a viam como uma atriz. Arrumava-se muito, acumulava vestidos de luxo que vinham de lojas caras de cidades como Paris, Viena, Amsterdã ou Bucareste. Até os oficiais do regime ficavam olhando para ela por um bom tempo. Em março de 42, com apenas 18 anos, foi aceita como voluntária no campo de mulheres de Ravensbrück. Esse lugar se tornou seu novo centro de operações. Aí aprendeu como tudo funcionava. Encarregava-se de tarefas de escritório, mas também via o que as outras guardiãs faziam. Esse local servia para formar as futuras vigilantes. De lá saíram outras tão impiedosas como Ilse Koch ou Dorothea Binz. Depois desse período, em março do ano seguinte, foi enviada para Auschwitz. Ao chegar, recebeu trabalhos como lidar com correspondência, encarregar-se de armazéns ou dirigir equipes de estradas. Nem sequer havia completado os 20 anos e já estava subindo de posto. No outono de 43, recebeu uma promoção e se tornou a segunda com mais poder entre o pessoal feminino do campo, apenas abaixo de Maria Mandel. A partir daí, tinha sob seu controle direto umas 30.000 prisioneiras, muitas delas judias, polonesas e húngaras. Uma de suas tarefas era decidir quem ia para as câmaras de gás. Durante o julgamento, disse que só ouviu falar disso pela boca das prisioneiras, que o único que fazia era ordenar que se alinhassem em grupos de 5, e que depois chegava Mengele para escolher. Mas os testemunhos de quem sobreviveu contavam outra história muito distinta. Diziam que se passeava pelos pavilhões com uniforme passado, botas limpas, chicote no cinto,
e cães grandes que usava como castigo. Algumas vezes os soltava sobre mulheres para que as atacassem. Também atirava a sangue frio. Batia com um chicote de couro nas internas, especialmente no peito, se lhe pareciam bonitas. Uma prisioneira disse que a deixou sem fôlego a golpes e depois sentou sobre ela até que parou de respirar. Ninguém podia atrair atenção mais que ela. Falar entre presos podia sair caro. Disse-se que uma vez arrancou os olhos de uma menina por falar com outro garoto pela grade. Os abusos sexuais e a violência contra menores faziam parte do dia a dia dela. Não há um número exato de quantas vítimas ela causou, mas alguns registros dizem que houve dias em que ela assassinou 30 pessoas em um único galpão. No total, poderiam ser mais de 30.000. Ela não ficou só em Auschwitz. Entre janeiro e março de 45, voltou por um tempo a Ravensbrück e depois foi enviada a Bergen-Belsen. Durante a noite da rendição, de 14 para 15 de abril, o comandante Joseph Kramer estava negociando com os britânicos. Enquanto isso, os guardas que restavam continuavam atirando em quem tentava escapar. Quando os soldados britânicos entraram ao amanhecer, encontraram todo o pessoal vestido de forma impecável. Entre eles, ela. Dentro do campo os esperavam corpos por todas as partes, doenças, loucura, fome. Não havia forma de descrever o que viram. Nos barracões, os cadáveres estavam empilhados. Muitos haviam fugido no dia anterior, mas uns 80 ficaram para ajudar os aliados. Em 17 de abril, pela manhã, fotografaram Greze ainda no local, ao lado de Kramer. Embora sua aparência já não fosse a mesma, ela mantinha certo ar de superioridade. Foi presa, julgada junto a 40 oficiais mais e acusada por assassinatos e tratamento desumano em Belsen e Auschwitz. Em seu quarto encontraram objetos que incluíam restos humanos manipulados, como troféus. Ela mesma havia matado e esfolado 3 prisioneiros. No julgamento nunca reconheceu nada. Inclusive chegou a cantar canções da SS na noite anterior a ser enforcada. O tribunal a declarou culpada e a condenou à forca. Ela tinha 22 anos. Antes de morrer, só pediu uma coisa: que seja rápido. Quando a morte marchava a pé, Herta e as rotas sem retorno. Muitas das mulheres que se tornaram guardiãs pareciam se sentir importantes nesse papel, e um exemplo claro disso foi a que conheciam como a sádica de Stutthof. Herta Bote havia sido enfermeira antes de se envolver no aparelho nazista e passou pelos campos de Ravensbrück, Stutthof e Bergen-Belsen. Ela se movia pelos barracões gritando como louca, assustando as prisioneiras e batendo nas que, segundo ela, esfregavam mal os pratos ou não arrumavam bem as camas. Ela adorava semear o medo. Ao contrário de outras guardas que mal sabiam ler, ela vinha com mais experiência. Havia começado a trabalhar muito jovem e sempre se notou sua mania de agradar os outros. Em 1938, com apenas 17 anos, ela se dividia entre ajudar o pai na madeireira familiar da cidade, perambular por fábricas e atender doentes em um hospital para operários. Nessa época, as pessoas da cidade diziam que ela era um exemplo de conduta, mas isso durou pouco. Um ano depois, em 1939, ela entrou na Liga de Mulheres Alemãs, um grupo feminino do Partido Nazista que a fascinava. Durante 3 anos, ela se destacou nas atividades físicas, e seus chefes ficaram tão contentes que em setembro de 1942 a enviaram como guarda para o campo de Ravensbrück. Lá, passou um mês treinando para se integrar ao pessoal do local e foi onde conheceu Irma Greze e Dorothea Bins, com quem mais tarde compartilharia todo tipo de barbaridades. Depois dessas 4 semanas, iniciou seu caminho como vigilante no primeiro destino que lhe foi atribuído, o campo de Stutthof. Esse centro, a princípio controlado pela Gestapo como local de internamento civil, transformou-se em campo de concentração oficial em janeiro de 42. Estava situado em uma zona pantanosa e arborizada perto da pequena cidade de mesmo nome. Mais de 80.000 pessoas morreram ali, das 110.000 que passaram por suas instalações. Não foi apenas pela fome ou pela peste, mas também pelas matanças diárias que os guardas faziam. A partir de 43, esse local foi incluído no plano de extermínio em massa. A tal ponto chegava a superlotação, que os recém-chegados eram mandados direto para as câmaras de gás assim que pisavam no campo. A isso se somavam os abusos que os presos sofriam por parte das vigilantes, o que convertia a estadia em uma condenação segura.
Herta foi uma das 130 mulheres que trabalharam ali durante a pior época. Delas, 34, incluindo ela, foram acusadas depois de terem cometido atrocidades. Ao terminar a guerra, um monte de sobreviventes deram testemunho sobre como ela batia, gritava, privava de comida e atirava sem hesitar. Retirava as rações ou qualquer coisa útil apenas como castigo. E cada vez que aparecia nos barracões, o fazia para semear o terror. Em 21 de janeiro de 1945, com apenas 24 anos, Herta já havia conseguido ser promovida. Ela tinha a seu cargo uma das tarefas mais pesadas: acompanhar os grupos de prisioneiras que caminhavam da Polônia Central até o que hoje é a região da Baixa Saxônia. Essas transferências, conhecidas como Marchas da Morte, eram feitas a pé por rotas intermináveis. O percurso entre os dois campos superava os 700 quilômetros e não havia pausa nem transporte. Durante essa caminhada, as que ficavam para trás caíam exaustas de cansaço ou fome. Ao longo de todo o trajeto, o tratamento era brutal. As vigilantes as empurravam, as insultavam e muitas vezes as deixavam caídas sem se mover. A isso somou-se outro desvio forçado, já que na rota para Bergen-Belsen as obrigaram a desviar uns 600 quilômetros a mais para acampar em Auschwitz-Birkenau. A essa altura, o corpo já não aguentava mais. Quando finalmente chegaram a Bergen-Belsen, estavam caminhando há 30 dias. Depois dessa pesadelo, Bothe regressou a Stutthof, pouco antes de o local ser libertado pelos britânicos, em 9 de maio de 1945. O que as tropas encontraram foi desolador. Mais de 10.000 corpos estavam empilhados ao ar livre. Já não havia nada a fazer pelos que seguiam vivos, porque o estado em que estavam era terminal. Os soldados obrigaram os guardas a cavar e enterrar os mortos. Bothe também teve que fazer isso, e o único que ela dizia a respeito era o medo do tifo. Segundo ela, o pior foi tocar cadáveres judeus sem proteção e ter que pedir pausas o tempo todo para evitar contágio. Quando a guerra terminou, não demoraram a procurá-la. Os testemunhos contra ela eram diretos. Muitos disseram que a viram atirar sem controle contra prisioneiros desarmados. Outras internas contaram como ela deixava sem comida nem bebida as que não seguiam instruções. As visitas aos barracões não eram controles, eram agressões. Herta não falava. Gritava, golpeava e obrigava as prisioneiras a dormir sobre seu próprio vômito se vomitassem de cansaço. Nos julgamentos, 34 mulheres foram acusadas pelo que fizeram em Stutthof. Entre elas, Bothe. Durante o processo, alguns dos sobreviventes detalharam como a haviam visto matar com a arma na mão. Uma interna relatou que sua companheira desabou de exaustão e Herta atirou nela sem hesitar. Outra contou que as obrigava a escavar, sabendo que já não podiam nem se sustentar. As que caíam ficavam na lama. Ela foi condenada, mas não à morte. Recebeu uma pena de 10 anos. Foi colocada em uma prisão britânica na Alemanha e saiu livre em 1951, após apenas 6 anos presa. Depois disso, viveu em um pequeno vilarejo. Em uma entrevista, disse que jamais entendeu por que foi julgada, que nos processos a faziam falar sem descanso e que o mais duro foi ter tido que mover corpos sem luvas. Ilse Koch, a bruxa de Buchenwald. Ilse Koch nasceu em 1906 em Dresden. Terminada a Primeira Guerra, começou a trabalhar em qualquer lugar que a contratasse, como a maioria na Alemanha durante o caos econômico. Passou por fábricas e lojas até que em 1932 se filiou ao Partido Nazista. Essa decisão lhe deu vantagem quando os seus tomaram o controle. Encontraram-lhe um posto de escritório no campo de Sachsenhausen. Heinrich Himmler a viu e a considerou adequada para emparelhá-la com o chefe do campo, Karl Otto Koch. Sugeriu que fossem um casal, e assim o fizeram. Casaram-se e ela se tornou Ilse Koch, a mulher no comando junto a seu marido. Karl Otto era ambicioso e não tinha limites. À medida que os nazistas ganhavam poder, sua carreira subia. Quando o mandaram dirigir Buchenwald, ele montou o campo a seu gosto. Ali prenderam mais de 200.000 presos. Morreu uma quarta parte. Não havia câmaras de gás, mas sim fome, epidemias, espancamentos e todo tipo de abusos. Os Koch viviam com luxo, construíram uma casa luxuosa com móveis e arte roubados. Até fizeram um zoológico dentro do campo, com animais trazidos de todo o mundo. Ela não era uma esposa de segundo plano. Caminhava pelo campo como se fosse dela, dava ordens, era temida.
Sua cabeleira ruiva e seu caráter forte davam medo. Testemunhas disseram que ela tinha uma obsessão sexual constante. Segundo os relatos, montava orgias em sua casa com soldados, vizinhos e esposas de oficiais. Também obrigava presos a se deitarem com ela. Se alguém não a satisfazia, era humilhado ou espancado. Ninguém podia sustentar o olhar dela. Se alguém o fazia, terminava morto. Em outros casos, ela mesma se despia ou os tocava. Se não reagiam, eram castigados. A chamavam de a cadela de Buchenwald ou a bruxa ruiva. Ela mesma maltratava e dava surras nos presos quando não faziam o que ela queria. Carregava consigo um bastão afiado. Um de seus entretenimentos era soltar cães furiosos entre presos para ver como os atacavam enquanto ela ria. Mas isso não era o mais macabro. Vários declararam que Ilse mandava executar presos com tatuagens chamativas para ficar com sua pele. Um de seus amantes, um médico do campo, colaborava com isso. Faziam os recém-chegados se despir e, se viam algo estranho em seu corpo, os tiravam da fila e os matavam de imediato. No campo encontraram restos humanos tratados para conservar a pele, objetos estofados e peças de museu, embora não se tenha podido confirmar de quem vinham. A ela nunca provaram diretamente essa acusação. Ainda assim, o poder e a extravagância dos Koch chamaram a atenção inclusive dentro do regime. Alguns oficiais reclamavam do luxo de sua vida. 2 doutores do campo morreram e isso iniciou uma investigação. Carl Otto disse que eram espiões que tentaram fugir, mas descobriu-se que ele estava tratando uma doença venérea e os matou para que não o delatassem. O regime o deslocou, primeiro para Berlim, depois outra vez para Buchenwald. Ali ele continuou o mesmo. Himmler foi vê-lo e encontrou-o vivendo com luxos em plena guerra. Foi o suficiente para que os acusassem de corrupção e outros delitos. Carl Otto foi condenado à morte e executado no mesmo campo em abril de 1945, pouco antes de os aliados chegarem. Ilse, em contrapartida, escapou para Berlim Ocidental e se escondeu dos soviéticos. Quando a prenderam, ela tinha muitas coisas pelas quais responder. Ela foi julgada em Dachau junto a outras mulheres. Recebeu prisão perpétua. Salvou-se da forca porque estava grávida. Ninguém sabia quem era o pai. Pensou-se que ela usou isso para evitar a pena de morte. Ao nascer o bebê, ele foi entregue para adoção. Depois, um general estadunidense reduziu sua pena para 4 anos. Em 1951, ela foi presa novamente e voltou a julgamento. Desta vez por crimes contra alemães. O julgamento atraiu atenção. A história de uma mulher com poder em um campo, suas perversões e o tema da pele humana encheram as manchetes. Alguém disse que ela era responsável por 5.000 das 56.000 mortes em Buchenwald. Os médicos do campo estavam obcecados com a pele. Ela os encorajava a continuar com esses experimentos. Retiravam a pele dos corpos, tratavam-na com químicos e a penduravam ao sol. Um doutor tcheco contou que caminhando pelo campo se viam esses restos estendidos. Com eles faziam luvas, carteiras, abajures ou capas de livros. As peles com tatuagens eram as mais cobiçadas. Como não podiam ser de alemães, as vítimas eram soviéticos, poloneses ou ciganos. Além disso, não serviam se o corpo estivesse deteriorado, por isso, às vezes ordenavam executar presos novos para que a pele estivesse em bom estado. Durante o julgamento, Ilse tinha ataques de histeria. Gritava, desmaiava ou dizia frases como "sou culpada" ou "sou uma pecadora". O tribunal decidiu deixá-la em sua cela para não atrasar mais o processo. No final, a condenaram à prisão perpétua. Dentro da prisão, a tratavam mal. As outras presas a desprezavam. Com o tempo, ela começou a perder a cabeça. Gritava de dia e de noite. Dizia que um grupo de sobreviventes queria matá-la. Essa ideia se fixou em sua mente. Anos depois, em 1961, ela escreveu uma carta ao filho dizendo que não se arrependia. Amarrou lençóis a uma lâmpada e se enforcou. Deixou uma nota. "Não tenho outra saída. A morte é a única forma de acabar com isso." Johanna Langefeld, a guarda que escapou com a ajuda de suas prisioneiras. Para fechar este caso, surge uma história incomum.
a de uma supervisora que várias reclusas de Ravensbrück chegaram a respeitar e, inclusive, segundo se disse depois, ajudaram a escapar após a guerra. Chamava-se Johanna Langefeld, nasceu em Essen em 1906. Cresceu em um ambiente religioso e com ideias nacionalistas. Em 1924 mudou-se para Mülheim, casou-se com Wilhelm Langefeld, mas 2 anos mais tarde ele morreu por uma doença respiratória. Em 1928 teve um filho com outro homem e mudou-se para Düsseldorf, onde deu à luz. Não teve emprego fixo até os 34. Recém-então começou a dar aulas de tarefas domésticas em um centro comercial de Neuss. Desde 1935 trabalhou em um reformatório, onde prendiam prostitutas, mulheres sem recursos e pessoas consideradas problemáticas. Muitos eram enviados depois para campos. Em 1937, filiou-se ao Partido Nazista e no ano seguinte entrou como guarda no campo feminino de Lichtenburg. Ascendeu rápido. Em maio de 1939 foi enviada a Ravensbrück como supervisora. Ali controlava as listas do programa 14F13, que selecionava os presos mais fracos para eliminá-los antes das matanças em massa. Foi aí onde mostrou um comportamento distinto ao de outras vigilantes. Segundo Josefina Bengel, interna polonesa, rasgava relatórios que podiam condenar prisioneiras, opunha-se a certas sanções, falava baixo e escutava. Não gritava nem se impunha com violência. Em 18 de março de 1943, um grupo de 8 mulheres condenadas gritou «Viva a Polônia!» antes de serem fuziladas. Esperava-se uma represália feroz, mas nada aconteceu. Mais tarde soube-se que Langefeld interveio e pediu que apenas as deixassem de pé por 24 horas. Para o tipo de castigos que se aplicavam ali, isso era insignificante. Em março de 42, a enviaram para o setor feminino de Auschwitz. Sua função era decidir quem ia trabalhar e quem ia para o gás. Rudolf Höss, o comandante do campo, acreditava que ela não podia com a tarefa. Ainda assim, Himmler dispôs que ela ficasse a cargo e que nenhum homem entrasse nessa zona. Em 18 de julho, durante uma visita de Himmler, Johanna tentou convencê-lo a mudar a ordem. Não conseguiu. Nesse mesmo mês, o setor feminino foi transferido para Birkenau, a uns 3 quilômetros. Semanas depois, Johanna foi operada do joelho em uma clínica da SS. Durante sua recuperação, pediu para voltar a Ravensbrück. Queria se afastar de Auschwitz. Ao voltar, foi ainda mais moderada. Margarete Buber-Neumann, uma interna comunista que chegou a ser sua assistente, disse que a demitiram por ter demasiada simpatia pelas presas polonesas. A prenderam em Breslau, tiraram-lhe a custódia do filho e a preparavam para um julgamento interno da SS. A queda do regime deteve esse processo. Em dezembro de 1945, foi capturada por tropas estadunidenses. Em setembro de 1946, a entregaram à Polônia. Lá iam julgá-la por seu papel em Auschwitz. Em 23 de dezembro desse ano, foi enviada para limpar casas destinadas a funcionários da prisão. Não voltou. Fugiu. Mais tarde, soube-se que várias ex-reclusas a ajudaram. Johanna Moskowska-Penson, que esteve presa em Ravensbrück, afirmou que apenas ex-detidas puderam facilitar sua fuga. Algumas mulheres de Cracóvia sabiam se mover, a quem subornar, o que dizer. Ao que parece, conseguiram. Langefeld se escondeu um tempo em um convento e depois trabalhou como empregada doméstica em uma casa particular. Em 1957, regressou a Munique de forma ilegal. Instalou-se com sua irmã e viveu ali o resto de sua vida. Morreu aos 73 anos, em liberdade. Foi uma das poucas figuras do regime que algumas presas recordaram com respeito por gestos concretos que não esqueceram. Quando se soube que havia regressado à Alemanha, ninguém a procurou. Não houve ordens contra ela, nem trâmites judiciais, nem vigilância. Viveu com seu nome real, sem se esconder. Nunca foi internada, nem transferida, nem investigada de novo. Nenhuma autoridade solicitou mais informação sobre seu paradeiro. Tampouco apareceram denúncias novas. Passaram os anos sem que seu caso fosse reaberto. Faleceu na mesma casa onde vivia desde que voltou, sem voltar a ser citada, interrogada nem julgada. Sua morte foi silenciosa, sem seguimento oficial, sem presença de meios. Não houve homenagens, protestos nem relatórios. Nenhum promotor, nem na Alemanha, nem na Polônia, pediu para reativar seu expediente. Terminou seus dias fora do radar, sem condenações pendentes, sem mais perguntas,
sem mais respostas. Todas passaram pelos mesmos campos, mas não tiveram o mesmo fim. Algumas foram enforcadas, outras viveram décadas depois como se nada tivesse acontecido. Várias tinham uniforme, patente e comando. Não olhavam de longe, estavam metidas até o pescoço. Assinavam ordens, revisavam listas, levavam pessoas para o gás ou para o trabalho forçado. Algumas foram julgadas, outras nunca foram chamadas. Várias choraram diante do tribunal, outras silenciaram. Muitas disseram que apenas seguiam ordens. Mas restaram arquivos, fotos, nomes e relatos. Não houve punição igual para todas. Algumas pagaram caro, outras saíram livres em poucos anos. Os líderes nazistas foram procurados incansavelmente. Muitas delas não. Algumas viveram tranquilas, sem imprensa, sem julgamento, sem nada. Morreram em suas casas, sem que ninguém batesse à porta. E não foi porque não se sabia, mas porque não se quis ver. Elas estavam lá, fizeram parte. O que fizeram não desaparece, mesmo que não haja condenação.